Hoje nós vamos falar alguma coisa a respeito do ego, né? Nós tínhamos falado a semana passada da necessidade da relação transpessoal, ou seja, da necessidade da relação com o outro, né? Mas a relação de nós para conosco mesmo também, ela é profundamente importante para o entendimento da nossa própria vida, né? Se é importante conviver, é importante também se entender, né? Nós sabemos muito pouco a respeito de nós, até porque não nos lembramos das encarnações passadas. Com raríssimas exceções, com alguns flashes, a gente pode ter alguma ideia durante o sono, ou no momento qualquer visualizar alguma coisa, mas são fragmentos. Nós não temos a historicidade, né? Todo o tempo que se passou, sabendo tudo o que aconteceu conosco. Mas isso está em nós. Esse somos nós, né? Nós não somos isso que a gente aparenta, é isso que a gente mostra. Por isso é que nós nos surpreendemos com reações que muitas vezes a gente fica, como diz o ditado, de cabelo em pé com a gente mesmo, né? Fala, meu Deus, como que eu pude, né? Ou como que eu tive essa reação, essa ação? Significa que nós estamos aprendendo a nos conhecer em primeiro plano. Mas somos influenciados por esta realidade que está em nós e que nós desconhecemos. E também os outros que se relacionam conosco também estão nessa realidade. Por isso é que a gente não entende por que uma pessoa reage como ela reage. Por que ela tem... E a gente olha e fala, mas por que você faz isso, né? Em casos, por exemplo, de pessoas que têm comportamentos de autodestruição, a gente pergunta, mas por que você faz isso? Por que você tem coragem de empreender atitudes que pode te destruir, pode acabar com a sua vida? A gente não entende por que a pessoa faz aquilo. Porque pra gente, a visão de quem olha de fora é uma visão diferente. Uma visão a gente estabelece uma trajetória, um caminho, programas para serem trilhados. E a gente vê o outro nesses caminhos e fala, ali é o melhor. A gente enxerga que é o melhor. Mas quem tem que ver isso realmente é a própria pessoa. Porque se ela não enxergar isso, por mais que a gente fizer por ela, você pode fazer o que você quiser, ela não vai conseguir encontrar esse caminho bom, essa visão que você está enxergando. Mas isso também é assim com a gente. Talvez não tão ostensivo quando a gente enxerga em alguém, mas mais diluído e em menos proporção em várias atitudes da vida. A gente também não se comporta interiormente, exteriormente, como seria o ideal para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa edificação espiritual. Nós também não comportamos assim. Só que a gente não vê, porque nós estamos inebriados por aquilo que somos, que é o ego. O que é o ego? O ego é exatamente o que nós somos. É a realidade espiritual profunda, é o ser profundo, que nós desconhecemos. Por quê? Porque ele é a somatória de tudo o que nós já fomos até hoje. Ninguém é o que aparenta. E ninguém sabe quem é também. Então, se a gente desconhece da gente mesmo quem efetivamente a gente é, imagine os outros, né? Imagine aqueles que convivem com a gente. Por isso que tentar entender os outros é uma utopia. Eu não te entendo, muitas vezes a gente fala, né? Quando a pessoa fala uma atitude, você fala assim, eu não te entendo. Você acabou de dizer uma verdade, não entende. Mas porque a gente não entende nem a gente mesmo, né? Então, essa sondagem a nível mais profundo precisa ser feita por nós, em nós mesmos, cotidianamente. Todos os dias nós temos que pensar um pouco a nosso respeito, verificando atitudes, pensamentos e sentimentos. 3 coisas muito importantes para nós: atitudes, pensamentos e sentimentos. Isso aqui é grego com aramaico e chinês, viu? Qualquer coisa vocês consultem o manual, que vocês receberam um manualzinho na porta, é só observar que não vai ter dificuldade para ver. Tá? Grego com aramaico e chinês. Entendeu? Então, né? Depois eu tenho que ficar olhando que eu não sei também. Eu também não sei o que eu escrevi. Então, é atitudes, pensamentos e sentimentos. Todos os dias nós precisaríamos ter um parecer a respeito dessa trilogia sobre nós. Em que campo nós estamos pensando, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando e como nós estamos sentindo. À medida que você identifica algumas coisas referentes a essa trilogia, você passa a entender-se melhor. Entendendo melhor, você consegue frear alguns impulsos e corrigir algumas distorções. Fazendo isso, o que acontece? A gente vai ficando mais senhor de si mesmo, vai tendo a vida da gente mais as rédeas da vida da gente mais nas mãos.
né? Porque quem faz o que quer, sem pensar se deve ou não, quem pensa o que quer, sem analisar se aqueles pensamentos são coerentes ou condizentes ou não, e quem sente qualquer coisa sem se preocupar, provavelmente está a caminho de uma autodestruição. Essas três coisas levam a pessoa a uma falência, inclusive física. Muitos de nós desencarnamos antes da hora, sem precisar, chegamos no mundo espiritual como suicida, porque não conseguimos lidar com o nosso mundo emocional, né? Nós agimos por impulso, pensamos qualquer coisa e o pensamento suscita um sentimento, nós agimos de impulso e o sentimento acaba fazendo o quê? Intoxicando a gente. Uma crise de ira, por exemplo, de raiva que a gente possa ter, de vontade de às vezes brigar, bater no outro, fazer alguma coisa, ele envenena de tal forma a nossa natureza física que tudo fica comprometido. Estava vendo um infográfico na internet de um site a respeito dos três tipos de infarto. Não sei se alguém chegou a ver. E o terceiro deles, dentro dos dois primeiros a gente já sabe o que é tal. O terceiro, lá eles colocam fator emocional. Uma pessoa pode estrangular, né, o comprometimento, o comprometer de tal forma, estrangulando as artérias, né, o fluxo sanguíneo, que é como se ele pegasse o próprio coração e apertasse nas mãos. Os vasos principais, né, que levam sangue ao nosso coração, ele pode se obstruir por muitas formas, por gordura, por trombo que se rompe, que solta de algum lugar, vai lá em entope, e ele diz que tem uma terceira forma. Ele se fecha inexplicavelmente sozinho. Ele está bem e de repente ele faz isso, fecha sozinho. E nessa terceira opção, que ele se fecha sozinho, ele diz assim, só tem duas formas dele fazer isso. É o uso de drogas de alto poder de destruição, né? Em grande quantidade, que é a overdose, ou uma overdose emocional. Você pode ter uma overdose química ou pode ter uma overdose emocional. Uma crise de raiva tem o mesmo efeito de uma overdose química. Faz a contração excessiva dos vasos e acontece então o fechamento do vaso. Alguns segundos que ele fique fechado é o suficiente para provocar um infarto e a pessoa morrer sem ter nenhuma doença cardíaca, sem ter nada. Sim. É o emocional. Também, a ciência também já admite que é o emocional. Então, esse conhecimento que a gente precisa fazer de nós mesmos, todos os dias buscando um pouco mais de entendimento de si mesmo, é importante. Nós precisamos fazer isso, né? Porque quase tudo que a gente experimenta hoje não é produto do hoje, é produto do passado. Nós trazemos isso. As reações automáticas, elas são antigas, não são novas. Nós já vemos com essas reações há muito tempo. Acontece que nós vivemos e manifestamos essas emoções. Nós manifestamos elas. O comportamento também. Muitos comportamentos que a gente não consegue se livrar deles, tem dificuldade de se livrar deles, vícios e tantos outros, na verdade eles são o quê? Repetições de situações que nós já estamos acostumados a fazer. Eu conheço casos, por exemplo, que o pai e a mãe não bebem, não tomam alcoólico de jeito nenhum, nunca beberam na frente dos filhos, tá? E o filho muito cedo começa a se alcoolizar e não se torna só aquele que bebe esporadicamente, se torna alcoólatra. Mas de uma situação lamentável. Você fala, mas meu Deus, onde que ele aprendeu isso, né? Herança genética não pode ser, porque eu não tomo, a mãe também não toma. Como é que ele tem isso? Porque a ciência admite que o álcool também pode, que a genética pode auxiliar. Só que o Espiritismo diz assim, se você pega um espírito vicioso num corpo que tem a predisposição ao vício, ele não vai manifestar o vício. Mas se você pega um espírito vicioso num corpo que já tem uma genética trazida dos pais com relação a vício, vai facilitar o exercício do vício. Mas a vontade é sempre do espírito. Então o pai e a mãe não tem nada com isso. O pai não bebia, a mãe também não. Mas o espírito é vicioso, ele traz o hábito do passado, né? Então ele manifesta aquilo ali. Então é preciso corrigir. Então, sondando as nossas atitudes, a gente consegue entender um pouco mais quem a gente foi. A espiritualidade sempre diz, você quer saber o que você foi no passado? Sonda as suas tendências. Verifica aquilo que você tem dificuldade de lidar. Onde que
que é a tua dificuldade? O que pega? Na tua vivência humana, o que é mais difícil para você de lidar? Essa dificuldade te dá pistas de quem você foi, do que você fez, como você agiu. Agora, a gente pode estar repetindo os mesmos atos. Então, sem o conhecimento das atitudes, sem prestar atenção nelas, fica difícil a gente identificar. Aí a correção do pensamento. Que os Espíritos ensinam que a gente precisa aprender a substituir o pensamento. O pensamento equivocado, distorcido, desequilibrado precisa ser substituído. A gente tem que buscar um pensamento elevado, um pensamento nobre e colocar no lugar daquele outro. Não luta contra o pensamento, porque você vai perder a batalha. Toda vez que você ficar, não posso pensar isso, eu não vou pensar isso, eu não quero pensar isso, já está pensando. Não tem jeito. Eu não posso pensar no azul. Está pensando no azul. Ai meu Deus, azul é o meu problema. Está pensando no azul. Quer dizer, não tem jeito. Não pensa, não é para pensar nele, é para mudar o pensamento, né? Vem o azul na cabeça. Nossa, que samambaia linda, né? Olha como ele é verde. Você mudou, tirou o foco do pensamento. Os Espíritos ensinam assim, que a gente, muitas vezes você está tão aflito que você não consegue orar, né? Está tão aflito, não consegue orar. Não sai palavra, não sai nada. Então a Joana de Anjos ensina uma técnica. Ela procura uma imagem agradável e descanse o pensamento nessa imagem. É uma oração. Procura a imagem de um lago tranquilo, de uma flor, fica observando uma planta, uma flor. Lembra da imagem de Jesus, fica procurando na imagem que você conhece dele, detalhes que vão... Fica observando os cabelos, o rosto, a roupa. Lembra da mensagem dele. Não precisa ficar formulando frase nem palavra. Essa formulação de um novo pensamento, essa elaboração de um novo pensamento, renova as disposições mentais. Ou seja, a mente adquire uma outra disposição. Ela está disposta a pensar de uma forma. Você muda essa disposição para o outro lado. Você altera a disposição mental. É aí que acontece, aquele pensamento atrai outros pensamentos bons. E você começa a ter inspiração para fazer alguma coisa boa. A vontade de ler um livro, a vontade de visitar alguém, a vontade de assistir alguma coisa. Todo pensamento, ele suscita outros pensamentos e outras ideias. Então o pensamento malévolo e ruim, ou aquele que a gente não quer ficar pensando nele, ele traz outros agravantes com ele. No momento é só aquilo ali, mas depois começam a vir outras porcarias juntas. Desencadeando muitas vezes até no vício. A pessoa que tem uma fragilidade para a bebida, ela vai se afundando no pensamento ruim, vai se afundando, aí o que sobra no final? Essa vida é uma porcaria mesmo, eu vou beber. Cata um copo de cachaça e vou me afogar na cachaça, né? Vou me afogar na bebida, e vai beber. Você vê o que o pensamento faz? Isso chama disposição. Então, quando você muda o pensamento, você cria uma nova disposição para os seus pensamentos. A mente fica disposta a outras realidades. E aí sim, você começa a ser inspirado para fazer outra coisa, para sair daquele foco. E se ficar muito tempo pensando naquilo que não deve, você vai arrumar um companheirinho do outro lado que vai simpatizar com você. E vai dizer, vamos pensar junto? Ele bota a mão no seu ombro, né? E daí um pouco tem uma mão no ombro do outro. E assim vai. Quando você vê, você está acompanhado de uns 10 que estão te ajudando a pensar aquilo que você não gostaria de estar pensando naquele momento, mas que não consegue se livrar dele. Aí fica difícil. Aí vira um tormento. Você não escuta com os ouvidos físicos, mas a alma escuta. O barulho, a sugestão, a ansiedade, cada um falando de um jeito, cada um falando uma coisa e direcionando para uma coisa e indicando outra. Quando você vê, está totalmente atormentado. Por isso é que tem que corrigir o pensamento imediatamente após localizá-lo. Porque se você entrar num quadro de vicioso do pensamento, você vai agregar a esse pensamento outras mentes que vão te ajudar a pensar. Só que vai ficar muito pior. Porque o barulho que você não escuta do lado de cá, o teu espírito, você como alma está escutando do lado de lá. A gente fala o teu espírito como se fosse um espírito. A gente fosse uma coisa, o espírito fosse outra. É só uma forma figurada de falar, mas nós como espírito ouvimos isso dentro da alma. Vocês já viram a pessoa tá quieta assim? Já viu que a pessoa, eu já assisti uma cena dessa. Você vê que a pessoa está com o senho fechado, aquela cara brava, ela está inquieta, se movimenta para um lado, movimenta para o outro. De repente a pessoa dá um grito. Para! Como se dizer assim, para com esse barulho. Quer dizer, ninguém está ouvindo barulho nenhum, mas ela está. Aqueles pensamentos fervilhando na cabeça, aquelas ideias, aquele inferno, e ela quer esquecer e não consegue, ela quer tirar o negócio da cabeça, não sai, e vai indo, de repente ela grita. É uma explosão. Que a ciência admite como uma crise histérica.
Ou seja, a pessoa entrou num quadro de histeria, teve uma crise histérica. É o barulho interior das tuas e das ideias daqueles que estão te ajudando naquele momento a pensar o que você não quer. Por isso que a identificação do pensamento é muito importante. O único pensamento que não faz mal é o pensamento bom. Esse você pode pensar à vontade, porque os benfeitores e os espíritos bons não vão violentar a sua vontade, ficar falando na sua cabeça para te atormentar. Eles vão o quê? Envolver o teu sentimento, e se é nobre o teu pensamento, eles vão te ajudar a ter mais vontade ainda de fazer aquilo. Então eles, ao invés de agir na sua mente, eles vão agir onde? No teu sentimento. Nossa, eu preciso fazer uma coisa. Tal. Tem uma pessoa lá precisando de ajuda, eu preciso ajudar ela. Não vai virar um monte de gente falando na sua cabeça, isso mesmo, vamos lá ajudar, e aquela gritaria. Não, não é isso. Pelo contrário. O que os bons espíritos vão fazer? Eles vão envolver você, vão projetar energias no campo do teu cardíaco e projetar energia sobre a ideia que você teve, para que ela fique viva na sua mente e que o seu sentimento te ajude a tomar aquela atitude. Aí você sente uma força, não sabe de onde é, levanta, vai e faz. Essa é a força do pensamento bom. Se você levantar de manhã e falar, minha vida é uma porcaria, o meu dia vai ser uma droga, eu estou todo enrolado, nada vai dar certo. Você acabou de sentenciar o seu dia. Acabou de sentenciar a sua vida. Levanta de manhã, está muito difícil as coisas. Está difícil carregar o que eu estou carregando. Está complicado resolver. Mas eu tenho confiança em Deus que eu vou conseguir. Uma luz vai surgir, alguém vai me ajudar, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Eu vou fazer a minha parte, vou lutar e vou conseguir. Quando você tem um pensamento desse, as almas venerandas que estão em volta fazem o quê? Fortalece esse pensamento, injetando energias para que ele se mantenha ativo, não fica enfiando o outro junto para te atormentar, e vão lá no teu cardíaco e dão suporte emocional para que você sustente a ideia com o coração também. Porque não adianta, muitas vezes a pessoa tem a ideia aqui, mas o sentimento dela não tem força para auxiliá-la a ir em direção ao que ela tem que fazer. A inspiração não vem, a pessoa não consegue. Então eles projetam energia no cardíaco e projetam energia na mente, ajudando a tua ideia a ficar forte e o teu sentimento a ajudar a ideia. Então a gente tem que tomar cuidado com as sentenças negativas que a gente faz. Porque quem faz isso é o ego. Quem é o ego? O ego somos nós, o eu profundo, que traz os fracassos do passado, onde a gente tentou fazer um monte de coisa, ou agiu de maneira como não devia, ou foi prejudicado, ou recebeu uma série de situações que não foram boas, e que instituíram na nossa alma um clima de quê? De fracasso. Eu sou uma porcaria. A gente reencarnou com a ideia de que a gente é uma porcaria. E isso está lá dentro, agindo sobre a nossa vida sem que a gente perceba. E muitas vezes a gente age sob esse impulso, com a postura de vítima, eu sou um coitado, nada dá certo, não tem jeito não, eu não tenho jeito, nasci, né? Eu não nasci, não nasci em lua boa, né? Como se tivesse lua boa para nascer, né? Lua é sempre a mesma, né? A lua, nem muda a lua, né? É sempre a mesma. Muda até a lua crescente, cheia e tal, mas a lua é a mesma. Todo mundo nasce na mesma lua. Ah, minha lua não foi boa, não nasci em boa lua, não tem jeito não. Mas não é isso. Essas ideias não são novas. Algumas atitudes que a gente tomou nessa vida e algumas coisas que a gente fez que não deram certo, só reforçaram a ideia do fracasso do passado. Faz com que a gente acredite e realmente não tem jeito, que a vida é uma porcaria, que a gente não vai para lugar nenhum. Isso não é verdade. Nós viemos à Terra para ter sucesso. Todo mundo veio aqui para ter êxito. Ninguém veio aqui para ser fracassado. Quando a gente fez a programação do outro lado, muitos espíritos se comprometeram conosco a nos ajudar para que a nossa vida fosse a melhor vida possível, dentro de tudo aquilo que a gente teria que passar. Por que a gente chega à conclusão de que a nossa vida não tem jeito? Porque nós estamos com o pensamento e o sentimento viciado. Totalmente viciado pelos efeitos do que nós trazemos, das coisas do passado. O que a vida faz com a gente? Quando você não vai indo bem numa escola, ela muda a gente de escola. Essa escola aqui não tem jeito, esses professores não desencarnou, não, você vai numa outra escola agora. A gente vem em um outro lugar, com outro corpo, uma outra família, né? Embora sejam os mesmos, mas a gente não reconhece e vai convivendo, vai mudando, vai aprendendo, né?
Então a importância do autoconhecimento é muito grande para que o ego não domine, ou seja, para que a realidade nossa mais profunda, que é o eu eterno, onde estão guardadas todas as informações sobre nós, toda a nossa vida, para que isso não influencie a nossa vida a tal ponto de impedir que a gente cresça. Então, a Joana diz assim, que esse desconhecimento dessa realidade suscita a imaturidade psicológica, ou seja, nós somos psicologicamente imaturos. A gente não consegue ter um perfil emocional e mental seguro. Ninguém é totalmente seguro, mas a gente pode ter um nível de segurança e satisfação maior do que esse que a gente experimenta. Pode ser maior, pode ser melhor, mas tem que fazer a nossa parte, né? Corrigindo aquilo que a gente já pode enxergar. Eu preciso corrigir pensamento, corrigir sentimento e corrigir atitudes. Naquilo que eu já enxergo. Onde eu já visualizo, onde eu já percebo, eu preciso corrigir, né? Então, essas experiências do passado, dos fracassos do passado, que estão arquivadas em quem somos, no ego, faz o quê? Ativam um processo de desequilíbrio no presente, que nós precisamos identificar. Agora, nós temos uma tendência natural a querer fazer isso nos outros. É muito natural. A gente quer que os outros mudem. A gente fica buscando, né? Por quê? Porque como as pessoas começam a se comportar de uma forma que nos trazem desconforto, a gente quer que os outros mudem. Quando, na verdade, o desconforto não é porque o outro está agindo daquela forma, é porque eu não consigo lidar com ele do jeito que ele é. E a gente não vai mudar o outro, porque se eu desconheço a minha realidade mais profunda, o outro também desconhece. Então, a partir do momento que eu me encontro interiormente, eu vivo melhor, apesar da forma do outro viver comigo. Apesar de tudo. Incomodar-se com o comportamento do outro é uma postura e um problema nosso. Somos nós que nos incomodamos. Isso não quer dizer que a pessoa está certa, a pessoa está tendo um comportamento que não deve. Mas por que esse comportamento está me afligindo? A pessoa está tendo um comportamento que eu não aprovo, não aceito. Mas por que isso está me afligindo? Né? Por que está me afligindo? Afligir-se, aí já é um problema meu. Não tendo recursos íntimos que sustentem a minha paz, a minha tranquilidade, a minha harmonia, eu me coloquei na dependência dos outros, das situações, das coisas. Aí qualquer coisa que aconteça, tira a minha paz, tira o meu equilíbrio, tira o meu sossego. Então, essa tranquilidade para viver, apesar da vida que a gente tem, ela decorre o quê? Do autoentendimento. A partir do momento que eu me entendo e passo a ter um conceito bom e elevado a respeito de mim mesmo, sem sabotar, né, sem ficar sabotando as coisas, eu faço o quê? Eu me torno mais seguro. Aí, independente da forma como as pessoas ajam comigo, eu vou ficar bem. Vou ter pena, vou ter piedade, vou até chorar pela dor do outro. Mas não vou sofrer por causa da dor, do comportamento que a pessoa tem comigo. Porque esse é um problema dele, do outro, não é meu. A forma como a pessoa se comporta é um problema dela, não é um problema meu. Quem fere, fere a si mesmo. Quem trai, trai a si mesmo. Quem mente, mente para si mesmo. Quem engana, engana a si mesmo. Tudo que a gente fizer para os outros, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos, porque essa é uma sabotagem. Eu estou me sabotando. E quem é que vai sofrer a consequência dessa sabotagem? O outro pode ter um desconforto momentâneo, mas não. Agora, eu vou sofrer as consequências. Porque eu estou reforçando a posição do meu ego dominador, que está lá dentro. O mentiroso reforça a mentira que está dentro dele. Toda vez que ele mente, ele é uma vítima dele mesmo. Ele está reforçando no seu ego o que ele tem de pior. Isso vai fazer o que com a vida dele? Vai levá-lo para algum lugar? Não. Vai chegar uma hora que o caldo vai entornar. Se não é aqui no mundo na Terra, ele vai ter que reconhecer isso no mundo espiritual. E aí? Quantas pessoas acordam no mundo espiritual em regiões de sofrimento ou em grande transtorno do outro lado e falam, mas por que eu estou aqui? E leva muito tempo sem ouvir uma resposta. Às vezes passa, come o pão, como o dito popular, né? Come o pão que o diabo amassou e não sabe por quê. Aí começa a cair as fichas. Começam a cair as fichas. E aí a pessoa vai ver que aquilo que ela não deu importância, tinha uma importância muito grande. Nossa, mas aquela mentirinha que eu contei teve um peso assim para mim? Pois é, meu filho, teve. Mas aquela atitudezinha que eu fiz... pois é, teve. E aí vai. Lembra do André Luiz, que ele achava que ele ouvia as vozes que gritavam, suicida, suicida, mas eu não me matei.
Eu não queria morrer, jamais desejei morrer, mas viveu como quem queria. Agiu de tal forma, comprometendo tanto a sua natureza, né? É possível que aqueles que estão à nossa volta sofram com o álcool que a gente bebe, né? Ou com o cigarro que a gente fuma, ou com a droga que a pessoa usa. Mas quem vai sofrer e quem sofre muito mais é aquele que está fazendo, com toda certeza. Embora ele diga que goste, ele não se importe com a própria vida e faça o que quer, ele está instalando um estado de amargura tão grande na alma, que isso vai explodir onde? Vai explodir na própria natureza dele. Vai chegar uma hora que ele vai ter um confronto com ele mesmo. Essa é a pior hora. É a hora que a vida traz um espelho gigante e faz você ficar de frente consigo mesmo. Aí a gente vai querer achar as desculpas. Não, mas eu fiz isso, mas... Não. Olha o seu pensamento. Você aí busca o pensamento, busca o sentimento, busca o interesse. A pessoa não tem como disfarçar. Eu não tenho como fugir de mim mesmo. Porque o ego, né, o meu interior vai para onde eu for. Eu vou comigo para onde eu for. Não tem jeito de eu largar eu em algum lugar, deixar um bilhete lá, ó, fugir, né, e largar lá e... Não tem. Eu vou para onde eu for, tudo que está em mim vai comigo. E eu tenho que fazer esse enfrentamento. Então, para a gente buscar então, essa maturidade psicológica, que seja... O que é a maturidade psicológica? É o equilíbrio na vivência, mas também o equilíbrio interior. Porque não adianta eu vestir uma máscara também, agir de forma como todo mundo espera, agir bem, e por dentro viver um inferno. Eu não posso fazer isso também. Eu preciso fazer essa modificação também dentro de mim, para que eu viva bem por dentro. E outra, né? A pessoa que usa máscara, a gente já percebe rapidinho. Você já conversou com alguém que se a pessoa fala, você fala... Só Deus que acredita em você, meu filho. Né? A pessoa fala, aquele entusiasmo, você olha para a cara da pessoa e fala... Né? Quem dera fosse, né? Como diz o caipira, quem dera cesse. Né? Nada, você olha, não tem nada a ver, né? Você sente. Por quê? Porque ninguém pode enganar ninguém. Espiritualmente a gente se conhece, todo mundo se conhece. A consciência não registra, mas a alma registra. O negócio acontece de alma para alma. Então a pessoa, ela conta um monte de coisa, você olha assim, aquilo cai com uma desconfiança danada, né? E está aí porque os grandes mestres da humanidade falavam pouco e diziam muito, né? Você vê o Chico numa frase, né? Tem umas mulheres, umas carolas que andavam atrás dele, porque na época estavam publicando no jornal, a igreja publicou que ele era o demônio, e que não sei o que ele era isso, e falaram um monte de coisa, e o povo xingava ele, e as senhoras futricaram uma semana no ouvido dele. Mas Chico, você tem que se defender, você tem que falar alguma coisa, Chico, você tem que falar alguma coisa. Aí chegou o momento que ele virou para elas e falou: minhas irmãs, eu já estou fazendo. O que, Chico? Eu estou trabalhando. Pronto, acabou. A defesa dele contra o que estavam falando dele era continuar trabalhando por aquilo que ele acreditava ser o melhor. Ele continuou trabalhando. E o trabalho dele, a vida, a forma como ele viveu, fez o quê? Exaltou o bem que ele estava fazendo. E ele foi junto, é claro, mas na verdade não era o que ele queria. Ele nunca aceitou ser tratado de maneira diferenciada de ninguém. E nunca aceitou nenhum título de superioridade. Mas não tem jeito, porque o bem que ele fez levou ele junto. Não tinha como, né? Quem fez isso? Foi o Chico. Quem realizou isso? Isso é muito bom. Quem foi? Foi o Chico. Né? As mães que chegavam lá desesperadas com seus filhos que haviam morrido, e elas, um suicídio, o outro foi morto, o outro num acidente, e sentavam chorando na plateia, e ele lá na mesinha dele, sem conversar com ninguém, quietinho, de repente a mão escrevia, até 2, 3, 4 horas da manhã. Resmas e resmas de papel, lápis e mais lápis, a noite inteira. A mão escrevendo automaticamente, como se fosse uma máquina, sem parar. O coração sintonizado com Jesus e a mão escrevendo, a serviço daqueles que, nos 2 planos da vida, necessitavam dele. O filho desesperado, o marido, a mãe, a esposa, o irmão que estava do outro lado, desejando consolar a mãe, o familiar que estava do lado de cá. E a mão escrevia. Quando terminava tudo, com aquela vozinha fraca dele, ele abria os papéis e começava a ler. Aí, ou seja, é como se uma janela de esperança abrisse, né? E um sol aquecesse aquelas almas sofridas que ali estavam. Recebiam dele o alento: mãe, eu estou vivo. Mãe, não chore, eu estou aqui. Né?
fulano, quer dizer, quando a pessoa escuta aquilo, ela não precisa dizer, não é o escrito que está ali a pessoa sabe que é. Mãe, eu estou aqui. Antes de falar o nome, a mãe começou a chorar lá atrás, já sabia que era ela. Isso, quer dizer, como é que ela podia imaginar que é ela? Tem centenas de mães aí. A hora que ela começava, mãezinha querida, a mãe já lá atrás começava a chorar. Por que ela sabia que era ela? O quê? É o canal do amor, né? Então ela sentia já. Agora, só pode fazer isso uma alma que não é hipócrita, que vive fazendo a verdade, falando a verdade, pensando no bem, né? Faz coisas boas, pensa coisas boas e sente bem, né? Tem um bom sentimento. Então essa alma está nessa sintonia, né? Quem não assistiu deve, viu? As Mães de Chico Xavier. Fala a história de 3 mães, né? 3 mães que tiveram uma experiência dessa que eu acabei de falar com o Chico. Receberam cartas dos filhos. É muito bonito o filme. Vale a pena ver, para a gente entender bem isso, né? Já está em Fernandópolis. Quase que a Rita teve que tirar o Zé de dentro do cinema, que ele estava chorando e ia dar vexame, né? Pois é. Então, aí a Joana fala assim, o que faz a gente ficar atormentado? A ausência de valores pessoais, né? Que projeta insegurança no comportamento. Aqueles valores que a gente não tem, faz com que a gente se torne inseguro na hora de se comportar, na hora de decidir as coisas, né? Se a gente fica assim, você imagina os outros. Como é que a gente vai mudar os outros? Como é que a gente vai entender por que as pessoas fazem o que elas fazem? Não tem como a gente entender. Por mais que você saiba a razão, não tem ideia do sentimento que levou ela a fazer aquilo. Porque ela não é o que você está enxergando. A pessoa vem com... Ela tem um passado todo ligado àquela atitude que ela tomou. Quando a gente vê uma pessoa cometer um crime, por exemplo, a gente avalia só o crime em si, o presente. Mas a gente não tem ideia, no fio do tempo, o que é que gerou aquele transtorno, não nessa encarnação. O que gerou aquele transtorno para levar aquele espírito a ter coragem de tirar uma vida humana? Por isso que a gente não pode ter uma visão simplória. Desejar que a pessoa seja morta, picada em pedaços, seja... né? Oi? Nem os ama. Ninguém. É um espírito, é uma alma que... Imagine o transtorno, imagine a pedra emocional e afetiva que esse espírito se tornou por causa de não ter conseguido reformar sua natureza e lidar com os fracassos dele. Ele se tornou uma pedra emocional que vai se arrebentar pela pior maneira possível, vai ser pela dor. E a gente deveria ter misericórdia, como Jesus teve daqueles que o assassinaram. Jesus foi condenado injustamente, foi assassinado da forma mais humilhante possível que alguém pode. Ninguém foi tão chicoteado quanto ele. Ele foi chicoteado até pedaços das suas carnes sair do seu corpo. Ninguém era chicoteado assim. A maior autoridade espiritual desse planeta. Nunca mais no planeta Terra vai receber um espírito como ele. Não vai, nunca mais. Ninguém vai passar por aqui maior que ele. Não vai. Não. Porque toda a tarefa dele é até o final da existência do planeta. Até quando isso aqui deixar de ter função. A Terra vai chegar daqui a bilhões de anos, ela vai chegar à sua destinação final. Ou seja, o Sol vai se apagar, a ciência já preveu isso, vai acontecer daqui a bilhões de anos. E a Terra também a vida que tiver aqui vai desaparecer, se tiver alguma coisa. Eu acredito que não vai existir mais nada aqui. Nós já teremos migrado para outros mundos evoluídos, né? Como diz o Haroldo Dutra no trabalho dele, ele falou assim, se nessa época tiver alguém por aqui ainda, ele falou assim, tem que apanhar, porque não é possível que depois que nós já não tenhamos mudado para sair daqui, né? O Brasil é o último país a ser reformado. O Brasil vai receber milhões de espíritos da Terra toda. O Brasil vai receber. A Terra vai passar por momentos muito difíceis, né? As transformações físicas, né? Ela vai fazer com que o Brasil receba a América toda, né? Mas especialmente o Brasil. A América vai ser a mãe do mundo. E o Brasil também. Tem o livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso psicografado lá nos idos, né?
do passado, lá pelo Chico, há muito tempo, pelo Humberto de Campos. Quem não leu esse livro deve ler, pra você entender exatamente o que é que o Brasil é e vai ser, a destinação espiritual. Você vê, o Espiritismo foi codificado na França, e Jesus modificou ele, tirou ele de lá e trouxe para a América, porque o orgulho e a vaidade, o egoísmo da sociedade, depois de então, daquele período do iluminismo, estava matando a semente do Espiritismo. Aí Jesus pegou e modificou, e mudou ele de lugar, trouxe para a América. Eu vi uma palestra uma vez também, lá na reunião, que na verdade a Allan Kardec não era para nascer na França, né? Era para ter nascido naquele país lá naquela confusão danada lá. Não vi na palestra. Eu não tenho essa informação, não sei. Não sei quem falou nem nada. Mas que as coisas espirituais não deixaram, então ele acabou nascendo na França. Então, mas eu... Vai acabar com esse conflito. Essa informação eu não sei. Eu também não... Numa palestra. Tá certo. Também não tenho essa informação, não. Mas eu sei que ele, né, a codificação aconteceu no meio do iluminismo, né, na França, na época mais sublime que a França exportava ideias para o mundo, né, e depois teve que sair dali, porque, né, a objetividade e o positivismo foi tomando conta do pensamento humano. E teve que tirar de lá, sair de lá, né. Aí Jesus migrou o Espiritismo para a América, especialmente para o Brasil. Hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. Não existe outro país que o Espiritismo tem expressão maior no mundo do que o Brasil. Pode falar. Ele disse assim: eu vos enviarei um Consolador, que vos dirá tudo o que eu disse e muito mais. Segundo o Espírito de verdade, que é o Espírito que codificou a doutrina espírita, que é a pleiade de espíritos venerandos que trouxe os ensinamentos espíritas a Kardec na França, naquele período, eles dizem que que a segunda vinda do Cristo foi essa. Foi a continuidade dos ensinamentos da verdade que Jesus não podia falar naquela época. Então seria o Espiritismo o Consolador prometido, né? Agora, Jesus voltou na Terra já. Segundo a doutrina espírita, houve uma reunião dos espíritos da nossa galáxia, nas cercanias do planeta, para decidir os destinos da Terra e dos planetas que compõem o nosso sistema. Todos são habitados, em níveis diferentes de compreensão nossa, mas são habitados. Então, para cada mundo desse tem um Cristo. Jesus não é o único espírito da categoria dele. Cada mundo, cada estrela tem o seu Cristo, que dirige a vida naquele nível. O nosso sistema solar tem um Cristo do sistema solar. A galáxia tem um Cristo da galáxia. E assim vai até Deus. Vai aumentando. Fala várias vezes no Evangelho, eu virei no trompete, na luz. Mas aí que precisa... Eu voltarei, será no dia do Senhor, para você. Porque o Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica. Aquilo ali não é realidade, é símbolo. Eu voltarei, pode ficar à minha direita, eu vou ver a minha esquerda, não sei o que, eu voltarei para mim. Mas ele nunca disse que viria fisicamente. Ele falou que voltaria, mas não fisicamente. E ele voltou. E está sendo separado esses bodes, os cabritos de um lado, as cabritas do outro, os bodes para lá, os gatos para cá. Já está sendo feito toda essa separação. A bicharada já está sendo tudo dividida. Olha, minha filha. Mas é uma linguagem figurada, né? Ele não podia falar de uma maneira... Jesus só podia falar de uma forma que aquele povo podia entender. E tudo que ele falava tinha que ter relação com o que eles viviam, senão não era entendido. Tudo simbólico. Então o que ele fazia? Ele usava simbolismos, né? E ele já voltou. Jesus já veio à reunião cósmica na região nossa do planeta para fazer essa separação, já aconteceu. E está havendo isso. Muitos espíritos já estão migrando daqui, já estão indo embora da Terra. Desencarnam e não voltam mais para cá. Já tem que ir para outros mundos já. Está sendo separado isso. Porque nós já estamos entrando na regeneração. Estamos a passos já largos dentro do processo da regeneração. É que não é de um dia para o outro, né? Todo mundo fala, bom, a partir de amanhã nós vamos acordar dentro do mundo da regeneração. Bom, só se a humanidade dormisse doente e acordasse sã. Aí seria. Mas não é assim, né? Nós vamos sarar, né? Entre aspas, com o tempo. A gente vai se curando no tempo. Possivelmente
momento já não... Agora, quando inicia um período, algumas coisas já não podem mais acontecer dentro do período. É isso que aconteceu. Já iniciou o período. Então, alguns tipos de espíritos provavelmente já não podem mais voltar para cá. Porque iniciou um período de modificação. Então, ele já tem que ir saindo. Tem que ir saindo. Tem que ir saindo. Enquanto tem, como ele está falando aqui, assim... Os espíritos luminares, espíritos melhores, a Terra está recebendo uma leva muito grande de espíritos elevados. Se você pegar, no mundo inteiro nós temos notícias de gênios precoces, de criança apresentando dons e características assim que deixa a humanidade assustada. Eu assisti na televisão esses dias 5 chinesinhas, piquititiquinhas lá tocando. A hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, isso não é normal. Elas não está fora da condição motora de coordenação dos instrumentos. Como? Uma menininha cega de menos de 3 anos, japonesinha, que foi num dos reality show lá da Inglaterra, do Japão, cantou e tocou para uma cantora lírica cantar cega ao piano. Quer dizer, e aí mais, né? O Ekrit, aquele menininho indiano, que é uma sumidade na medicina, na ciência, com 7 anos de idade, 8 anos, sei lá, ele operou a mão de uma menina que os médicos queriam amputar e salvou a mão da menina. Ele chegou para os médicos e falou, eu posso. Eu posso. Daí, ele operou a mão da menina e salvou a mão da menina que os médicos queriam amputar. E ele diz ter a solução para a cura do câncer e da AIDS. Né? Só que já estão querendo desacreditar. Sai Baba, que foi um dos grandes espíritos também, que reencarnou lá para auxiliar a instalação do amor, como Jesus ensinou, fora do sentido religioso, na Índia. Desencarnou agora, domingo passado, retrasado. Né? Quantos espíritos estão chegando? Então já é a nova era, nós estamos entrando. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Nós já estamos dentro dessa nova era. Estamos andando, né? Claro que não é de um dia para o outro. Nós vamos andar bastante até chegarmos no ideal. Mas já estamos andando. Né? Estamos andando. O contrário desses que estão reencarnando. Mas depois tem o Osão. Quer dizer, vai continuar? Até um certo tempo, sim. Enquanto a humanidade precisar desses flagelos, enquanto o homem estiver sintonizado com o mal pune o mal. Ou seja, o que é que atrai? Mas a humanidade inteira não foi destruída pelo Osama. Foi? Ele conseguiu destruir o mundo? Agora, se a gente perguntar quem foram os espíritos que foram vítimas dele, a gente fala, nossa, foram pessoas inocentes. Mas se foram inocentes, então Deus falhou aí, porque a lei divina é perfeita. Nós temos proteção espiritual. Né? É maior, muito maior do que o mal. Acontece que o mal é divulgado, o mal causa mais alarde, né? Se explode uma bomba ali que mata 1000 pessoas, todo mundo no canto da terra fica sabendo. Um chinesinho, um cara que mora lá na montanha, embaixo de um pé de mandioca, escondido lá no coisa, tem uma televisãozinha, fica sabendo, um celularzinho que houve uma explosão que matou 1000 pessoas. Mas se faz uma caridade, né? Um lugar que beneficiou 10.000 pessoas foram atendidas, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Então, quer dizer, o mal é divulgado, não quer dizer que ele está predominando. Ele é mais divulgado. Por quê? Por que a gente gosta de ouvir notícias ruins? Porque isso tem relação com a nossa natureza, com as nossas imperfeições, que ainda são gritantes. O mal chama atenção, fala mais alto, porque a nossa natureza ainda está em transformação. Então, encontra ressonância dentro da gente. Né? Então, a Joana fala que a inquietação interior, os tormentos que a gente vive, elas estão sediadas tudo no ego, né? E os estados emocionais que a gente experimenta estão fundamentados aqui, nessas expressões do ego do passado, que a gente traz junto. Então a gente tem que começar a dar uma nova direção para isso. Mudar a direção. Não existe a religião que prometer para qualquer pessoa milagre no sentido de cura, de melhoria, ela está enganando a pessoa. Porque a modificação não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Nenhuma conversão vai salvar ninguém de nada. O que salva a pessoa de alguma coisa? Salva ela dela mesma. Jesus não falou, eu venci o mundo. Vós tendes a vós mesmos para vencer. Ou seja, ele era grande ao ponto de não se importar o que o mundo lhe fez. Mas nós temos que vencer a nós mesmos, porque o que faz mal para a gente é a nossa própria ação. É a nossa maneira de viver. É essa forma de se comportar, né?
Fortinex Decorações, o lugar certo para quem quer o melhor para a mamãe. Então todas as enfermidades que a gente sofre, sejam físicas, morais ou espirituais, estão onde? No ego. Estão na nossa natureza. É o nosso passado clamando uma solução. A doença, ela nada mais é do que um grito desesperado da própria alma dizendo: eu preciso me salvar disso, eu preciso me livrar disso, tem um mal me incomodando. Eu cometo um crime, ninguém fica sabendo, mas a pior pessoa do mundo que não podia saber, fica sabendo, sou eu mesmo. Isso fica gravado onde? Dentro de mim. Isso vai comigo no tempo. A partir daquele instante eu me condenei a ser infeliz. A partir do momento que eu cometi o crime, eu já me condenei. Por quê? Porque aquilo vai ficar pedindo solução. Até que eu não resolva aquilo, eu não vou conseguir caminhar feliz. Ou seja, é um fracasso afetivo, emocional. É uma contravenção à lei divina. Então tudo isso fica em mim, pedindo uma solução. Como eu não tomo atitudes para mudar, então o que acontece? Eu começo a jogar isso para o corpo. O corpo adoece. Aquelas doenças sem explicação, como que essa pessoa teve isso? Como que aquela pessoa passa por aquilo? Aí a gente começa a experimentar. Também o comportamento. Como que essa pessoa tem coragem de se autodestruir? Como que essa pessoa tem coragem de fazer isso contra ela mesma? É o passado pedindo solução. É o espírito atormentado que não tem coragem de fazer o autoenfrentamento. Ao invés de tomar boas resoluções, de assumir na vida atitudes que possam ajudar ele a crescer, ele prefere, então, lamentar-se e chutar o balde, né? Ah, minha vida não vale nada, eu não sou porcaria nenhuma, não presto para nada, e vou viver então como eu acho que eu devo viver. Aí o que ele está fazendo? Exercendo o livre-arbítrio e entrando num buraco mais fundo do que ele já está. Claro que não vai ficar lá para sempre, né? Ninguém está perdido. Jesus fala, né? Nenhum dos filhos do meu pai se perderá. Então ninguém está perdido. Mas naquele momento, aquele procedimento, aquela dificuldade que ele está experimentando, para a gente que enxerga, que vê, né? Principalmente um familiar que enxerga um ente querido passando por uma dificuldade, é um momento muito doloroso, um momento muito difícil, né? Que tem muito a ver, que aciona as nossas culpas do passado também. A gente começa a fazer uma correlação, começa a relacionar. E sem perceber também entra num quadro de autopunição, de autodepreciação. O fracasso do outro gera um fracasso em mim mesmo. Então você vê a pessoa num quadro de fracasso, de autodestruição, eu me sinto culpado da pessoa estar naquele quadro. E ninguém é culpado, né, pela autodestruição de ninguém. Exatamente. Eu ouvi de uma mãe que o filho havia cometido suicídio, né? Ela dizendo que ela se sentia profundamente culpada. Profundamente culpada. Mas depois, com o tempo, a pessoa vai chegando à conclusão de que realmente quem não conseguiu lidar com aquilo, né, foi o próprio espírito mesmo. O tormento é tão grande que ele não consegue lidar com a sua própria fraqueza. A lei divina diz assim, que a gente não quer, né? Por exemplo, a partir do momento que eu não quero lutar, não quero fazer nada, então eu vou para a autodestruição. É o ego dominador agindo, né, com cargas pesadíssimas, né, do passado. Agora, a gente veio, pior que possa ter sido a nossa vida no ontem, nós viemos com um monte de oportunidade para corrigir isso. E nenhuma delas consta a dor. As oportunidades espirituais que cada um recebeu para corrigir o passado, não está inclusa a dor. Falar, mas a pessoa sofre, ela desenvolve doenças, tal. Pois é, mas isso aí é o processo o quê? De autopunição, de consequências, né? Se alguém te diz assim, olha, ali tem uma chapa quente, não coloque a mão aí que você vai se queimar. Aí eu vou lá, contrariando o que todo mundo me falou, e coloco a mão lá. Vou me queimar. Por mais que alguém me ame, por mais que alguém goste de mim, me coloque ataduras, me coloque remédio, me aplique, a pessoa não pode tirar a queimadura de mim. Não pode tirar aquilo ali. Então o que a vida faz? A vida dá o anestésico, dá as pomadas para passar, dá a atadura para pôr, para poder continuar, apesar da mão doendo, você continuar fazendo alguma coisa. Mas a vida não pode tirar a queimadura, porque ela precisa sarar, ela precisa cicatrizar. Como é que nós cicatrizamos os efeitos das atitudes ruins do passado? Agindo bem no presente. Quando você escolhe agir bem, resolve viver bem, você vai cicatrizando as feridas do ontem. Você vai melhorando o seu passado, vai reformulando, vai dando uma nova
destinação. E muitas provas que a gente teria que passar pode ficar suprimida. Está no livro dos Espíritos que Deus não é punitivo, Ele não pune ninguém. A lei divina é educativa, ela educa. Então, se você se educou, deixou de ter necessidade aquele móvel, aquela dificuldade ali. Cobre a multidão de pecados, como diz o Pedro, né? A gente precisa aprender com isso, mas o problema é que a gente não vai tomando, né? Fazer o bem pra gente é um peso muito grande. Optar por falar, nossa, mas eu acho que eu estou trabalhando demais, acho que eu estou fazendo demais, acho que é muita tarefa, né? Mas justo nesse horário, esse horário é o horário que eu queria fazer tal coisa. Mas infelizmente a gente não tem a tela do tempo para ficar olhando toda hora para o passado, porque se vira, toda vez que a gente reclamasse, pudesse dar uma olhadinha e ver o porquê que a gente está fazendo, acho que voltaria, a gente agarraria com as duas mãos, com os dois pés e não soltaria, né? Mas como a gente não lembra, então a gente acha que é muito, né? Um dia de estudo a gente acha que é muito, fala, nossa, perder 1 hora estudando, né? 1 hora fazendo caridade por semana, 1 hora. Pois é, gente, é 1 hora só. A vida não pede muita coisa. Ela pede que a gente faça segundo as nossas possibilidades. Ninguém deve e nem precisa fazer aquilo que não pode. Mas é só o que pode. Mas dentro do que pode, né? Se eu posso um tanto assim, eu quero fazer um tanto assim. Né? Eu posso um tanto assim. O restante aí a gente usa só para... Aí eu pego esse resto que eu devia estar usando para fazer isso e uso para ociosidade. Eu tenho direito. Quando eu ouço uma pessoa falar assim, eu tenho direito de fazer, eu fico pensando comigo mesmo, mal sabe ele que não tem. Mas como tem o livre-arbítrio, então pode achar que tem. Se a gente pudesse ver o passado, se a gente pudesse ver os painéis do ontem, tudo que gerou a vida que a gente está tendo e algumas dificuldades, a gente ia falar assim, olha, se eu gastasse minha vida inteira nas obras que pudesse me construir, me auxiliar, mesmo assim ainda ficaria coisa para trás. Então a gente, de um tantão que tem, né, de um tantão que a gente tem, a gente quer fazer um pouquinho. E faz reclamando. Faz reclamando. Faz reclamando. Eu também. Sim. Mas é caridade. Lógico que é. Mas o problema é que às vezes a pessoa está fazendo isso e faz isso de maneira contrariada, né? Fala assim, tá vendo? Ó, essa criança, esse velho, essas coisas estão me absorvendo meu tempo. Estão acabando com o meu tempo. Eu podia estar usando minha vida, estou perdendo a minha vida aqui cuidando. Mal sabe a pessoa que está ganhando a vida, mas para ela está perdendo. Estou perdendo meu tempo cuidando de você, cuidando dessas crianças, cuidando disso. Conheço muita gente que entrou em quadro sacrificial nesse sentido, né? Que dedica a vida a cuidar de algumas pessoas. E não tem muito tempo nem para, como ela falou, não tem nem muito tempo para ler, para fazer outra coisa. E a pessoa lamenta terrivelmente aquela condição. Fala, por que comigo, né? Por que eu fui escolhido, que eu fui castigado? Quer dizer, mal sabe a gente que aquilo ali é um tratamento espiritual. Então, tendo a oportunidade de cuidar da nossa alma, de cuidar de valores, de coisas que a gente tinha que estar resolvendo há muito tempo. Então a vida deu aquele cantinho ali para a gente cuidar, quer dizer, a gente poderia estar numa situação muito pior, sendo assediado por outras coisas muito terríveis, uma obsessão. Então a pessoa, ao invés de cuidar, está sendo obsidiado, internado no manicômio, enlouquecido por uma entidade terrível, te atormentando a mente, acabando com o seu sentimento, te destruindo. Que alguém chegue lá e olha, te vê, é um cadáver que anda. Quer dizer, a gente fala, então quer dizer, há tantas coisas que poderiam ser diferentes, né? Mas quando a gente faz essa migalha aí, acha que está fazendo muito. Então, é o que eu falei, isso aqui a gente acha que está fazendo muito ainda. Eu tenho um tanto assim, faço um tanto assim, acho que é muito. Também a oportunidade de mostrar a caridade dentro da sua casa, você não tem paciência dentro da sua casa e sai para falar, eu estou fazendo caridade. É isso que eu estou perguntando. É melhor fazer dentro de casa com amor do que fazer fora, não é? Só para mostrar, não é? A gente é convidado a ter uma boa postura em qualquer lugar, né? Inclusive no lar, que é a primeira escola da alma é o lar, né? É ali dentro que estão os nossos maiores problemas.
Os espíritos com quem nós temos necessidades imediatas, as mais próximas. E é ali que a gente precisa dedicar nossas forças, nossa atenção. Mas tem muitas coisas que a gente faz que a gente acha que é prisão, e na verdade não é prisão, é liberdade. Você fala, mas eu estou aprisionado nessa atividade, estou aprisionado nesse trabalho, nessa situação no meu lar, nessa situação. Quantas coisas que a gente acha que é prisão e na verdade não é prisão. Não é prisão. Pessoal, eu não aguento mais dar aula, eu não aguento mais trabalhar nisso, eu não aguento mais fazer aquilo. Mal a gente sabe que é a nossa carta de alforria. Nós estamos recebendo uma carta de alforria. A gente está exercendo aquele trabalho para se liberar de um monte de problemas que a gente, desses fracassos, desse passado que pesa tanto sobre a nossa vida, e aprendendo outras coisas, tendo a oportunidade de desenvolver a inteligência, desenvolver o sentimento, desenvolver a nossa capacidade de percepção das coisas, melhorando, porque tem gente que acha que a vida é só para pagar dívida, e não é. A vida é uma mescla de débitos, de compromissos e aprendizado. Tem coisa que não é débito, é compromisso. Você se compromissa com alguém quando se vincula a pessoa. Aventuras mesmo emocionais é muito perigosa. A pessoa que sai por aí com aventuras emocionais é perigoso. Por quê? Porque você está se vinculando a essas pessoas. Aí o dia de amanhã você não é pena nem castigo, é compromisso. Então você acaba passando espiritualmente pela vida dessas pessoas numa outra encarnação, tendo experiências muitas vezes nada agradáveis, porque desconhece o outro, foi só uma aventura. Na verdade não é um castigo, e muito menos um karma, é só compromisso. A gente vai se vinculando, vai criando compromissos espirituais, que depois a vida vai trazer para a gente caminhar junto com esses compromissos. Não é castigo, não é pena, não é nada, é só compromisso. Você se compromissa, com aquilo. Um trabalho mal feito, um trabalho mal realizado, não gera um karma. Faz o quê? Adia o compromisso. Você continua compromissado com aquela tarefa. Aí vem numa outra vida, oba, agora me livrei. Não vou ser mais professor, viva! É que nem a criança. Agora eu ganhei, Tô feliz da vida. Consegui, fui professor a vida inteira. Aí chega na outra encarnação e fala assim, mas como assim? Aí outra vida, lá no mundo espiritual, vai fazer a programação da próxima existência, Oba, agora eu vou escolher uma profissão nova, diferente. Aí lá tem as opções, Letra A, professor. Letra B, professor. Letra C, professor. Mas como assim? Varredor de banheiro, cuidador de banheiro. Aí por quê? Porque o que você fez? O compromisso continua existindo. Não é karma. É meu karma ser professor. Não, meu filho, não é karma não. É para você ter karma, Karma. É o aprendizado, é o compromisso. E quem não faz direito adia o compromisso. Não é castigado. Eu sou castigado. Não é castigado não. É o compromisso que continua. Mano, ele pode parar de falar isso, ele sabe que eu gosto muito da função. Minha mãe fala que ela só conseguiu superar todos os problemas que estavam estudando. Ela era professora. E dentro da sala de aula, ela conseguia. Então, é por isso que eu digo, Você acha que ser professor é só compromisso? Não é. A missão também. Então. Mas é um castigo, não é um castigo. Agora, praticamente, a missão tem muito a ver com a nossa necessidade. Entendeu? Você fala, eu escolhi ser professor, mas escolheu por quê? Porque tem algum aprendizado para fazer naquele campo do entendimento do outro, do esclarecimento do outro, do sentimento do outro. Então pede para desenvolver atividades. Pois é. Então, gente, os compromissos existenciais, nem sempre a pessoa fala, isso é karma, tal. Nem tudo é karma. Filhos não é karma, casamentos não é karma, profissões não é karma, não é nada de karma, é compromisso. O espírito assume compromissos dentro das suas necessidades e vai cumprir esse compromisso. O que é o karma? O karma é um débito. O karma significa uma contravenção. Quando eu cometo uma contravenção, quando eu crio, eu transgrido uma lei dentro daquilo que eu estou fazendo.
né? Agora, o não fazer bem ou deixar coisa por fazer só adia o compromisso. O compromisso vai continuar. Agora, se eu prejudicar alguém, se eu fizer algo que crie danos no sentimento do outro, na forma de pensar, na forma de agir do outro, quer dizer, aí eu adquiro um karma, que significa, na verdade, é um débito, né? Eu lesei o outro. Quem lesa, adquire débito. Mas quem não dá conta direito do compromisso, só adiou. É o compromisso. Você trouxe o compromisso naquela área, vai continuar com esse compromisso até fazer ele direito. E isso não é Deus que impõe. É o próprio Espírito que aceita benevolentemente, porque é bom para ele. Ele sabe que ele precisa chegar naquele nível de entendimento da vida e do seu sentimento. Se ele deixar por fazer, o resto depois não anda. Porque ele depende daqueles sentimentos que ele tem que desenvolver para poder caminhar e fazer outras coisas melhores. Ó, você poderia estar naquela tarefa agora, você poderia assumir aquele trabalho, mas falta sentimento para isso. E isso que você escolheu como compromisso é exatamente o que vai te dar esses sentimentos. Então, enquanto a gente não cumprir aquele compromisso, você não tem como assumir uma outra tarefa que não está preparado. Você não pega o aluno do primeiro ano e passa ele para o 4º ano da escola, e depois já passa ele direto para o ginasial e já vai empurrando ele. Como você faz isso? Não tem jeito, ele tem que passar pelos níveis, um de cada vez. Para quê? Para ir adquirindo, acumulando conhecimento, para quando ele chegar lá no 4º, ele ter todas as informações até lá. Então, a lei divina não dá para a gente aquilo que a gente não pode desenvolver. Como que eu vou te dar uma atribuição que você não pode, que você não tem preparação emocional, afetiva, né? Além de você não conseguir falir, você vai atrapalhar um plano divino todo. Tem um plano, as coisas elas são que a vida ela é missionária de si mesma, ou seja, ela tem um plano existencial. A Terra tem um plano para ser desenvolvido que está dentro dos projetos de Jesus. E se nós contrariamos, se nós formos colocados fora do nosso contexto para fazer o que a gente não tem capacidade, o que vai acontecer? Nós contrariamos esse plano, né? As coisas não vão caminhar, vai atrasar tudo, né? Vai atrasar tudo. Então o próprio Espírito muitas vezes pede os seus compromissos justamente para desenvolver sentimento, aprender, né, a nível emocional, espiritual, para depois ele assumir tarefas maiores. Se aprender. Se não houver o aprendizado, né, não vai ter jeito. Está passando tudo certo para nós. A luz está sentando nosso caminho. Depende de nós. Então o que acontece conosco a nível assim, quando nós não aprendemos isso, quando a gente não faz essa avaliação, né? A gente resolve não deixar as atitudes do jeito que está, os pensamentos, sentimentos, deixa as coisas caminhar como quer. Vai acontecer que a gente vai começar a entrar num quadro de frustração muito grande. Porque nada do que a gente faz começa a ter sentido, né? Porque uma pessoa só consegue aproveitar um passeio se ela estiver bem. Não, ela não aproveita. Pega uma pessoa com problema de estômago, aquilo que o estômago está... Ela não pode ver nenhuma folha verde que ela já está vomitando. Você leva para passear. A viagem dela vai ter graça? Nem quem levar ela, né? Cada ponto que ela parar, ela vai vomitar, né? Ninguém pode parar para comer, porque se parar, se ela vê comida, né? Aí toma aquele sorinho de hora em hora, né? Um sorinho, e vai. Como é que faz? Aí você coloca ela na frente de uma mesa com tudo que você pode imaginar de bom. Ela olha para aquilo e fala, eca! O estômago não está bem. Não tem como aproveitar aquilo. Você só pode aproveitar uma coisa se tiver tudo em ordem, se tiver tudo bem, senão não aproveita, né? Então o que adianta empurrar o espírito para ele? Não, tá bom, você fez isso aqui agora, eu vou te colocar numa... Não adianta. Aquilo onde você colocar ele não vai aproveitar, não vai conseguir tirar daquilo o bom proveito, ou não vai fazer nada. Por quê? Porque falta os sentimentos que ele não adquiriu na experiência anterior, que não fez direito. Tarefa abandonada é tarefa adiada. Não fala que é tarefa castigada. No Evangelho não fala isso. Tarefa adiada é castigo, é karma. Não. Tarefa adiada, tarefa abandonada é tarefa adiada. Pega novamente, porque você tem um aprendizado para fazer a nível do sentimento. Se não fizer esse aprendizado, não passa para frente. Não tem jeito. Porque como que você vai colocar alguém inabilitado para fazer uma coisa que ele não tem condição de fazer? Deus não faz isso. Você tem uma máquina complexa que custou sei lá quantos milhões. Você vai dar ela para um leigo ou vai dar para um técnico cuidar dessa máquina?
Mas dá pro técnico, ele sabe que o cara, o leigo, vai lá operar ela em 10 minutos, ele destrói ela toda, arrebenta com ela toda e te dá um prejuízo sobre-humano. Né? Aí como é que você faz? Então o espírito precisa se habilitar. Então o que a gente está fazendo na Terra hoje precisa ser muito bem feito. A nossa encarnação é valiosa, é uma das melhores encarnações que nós já tivemos em todos os tempos até hoje. Cada espírito está no seu melhor momento, embora a gente muitas vezes avalie como insatisfatório, mas é o melhor momento. O que a gente está vivendo é o melhor momento para todos nós, porque a lei divina diz isso. Então você imagina, o passado, né? Fala assim, é o melhor momento. Então esse momento existencial, ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque de tudo que nós já vivemos até hoje, Deus equacionou tudo isso e deu-nos uma vida com todos os suportes que a gente precisa para conquistar todos os sentimentos que a gente precisa para poder passar para essa nova era, para esse novo tempo, munidos de capacidades para poder enfrentar um mundo melhor. Né? Se você não dirige nenhum teco-teco, vão te dar um jato, um Boeing para dirigir. Como vai fazer isso? Não pode, quer dizer, o espírito precisa se desenvolver, né? Quem balança menos, o teco-teco ou o Boeing? O Boeing, né? Mas ele é grande, ele tem equipamentos que você não conhece, desconhece. Então o espírito precisa se preparar, né? A vida é uma preparação. E essa nossa existência, ela é valiosa. Do jeito que ela está, é a melhor existência que nós já tivemos em todos os tempos. E Deus usou de profunda misericórdia para que tudo que está nos acontecendo fosse o mínimo possível. Isso é muito difícil da gente entender. A gente fala assim, não é possível que o que eu esteja passando é o mínimo. É o mínimo. A lei divina reduziu ao mínimo possível, em parcelas muito suaves, para que a gente tivesse tempo para decidir, escolher e acertar como a gente podia. Deus não é um carrasco que fica lá com um chicote na mão e batendo. Né, há religiões que acreditam que Deus fica lá num trono com um cetro mandando raio aqui na terra. Né? De vez em quando cai na cabeça de um e a pessoa morre. Né? Ó, você vai, zup, joga lá. Né? A mão de Deus é generosa, misericordiosa, bondosa. Então, olha só. Então, tudo que nós estamos vivendo é o mínimo. É o mínimo. A lei divina reduziu para assim, olha, menos que isso não tem jeito. É até aqui. Isso você tem condição de carregar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não se colocam fardos pesados em ombros frágeis. Deus jamais colocaria um fardo no ombro da gente que a gente não pudesse carregar. Porque se Ele fizesse isso, nós já nasceríamos falidos. Sem condição nenhuma. Agora, é claro que e muitas vezes a gente complica. A gente pode, com as atitudes erradas e distorções do nosso comportamento, complicar isso que não era tão grave assim. Aí a pessoa traz um problema de estômago, porque ela teve os seus deslizes no passado, né? Teve as suas dificuldades no campo da comida, privou outros de se alimentar, alguém morreu de fome por causa dela, foi déspota, usou os seus poderes tudo para destruir, talvez bebeu, fumou, comeu, fez o que não devia e acabou com o seu aparelho, né, da área digestiva. Tá bom. Aí reencarna com dificuldades no campo digestivo, com indisposição na área gástrica, na área digestiva. Tá bom. Problemas no esôfago, né? Um estreitamentozinho aqui, um probleminha ali e tal, mas que dá para viver. Só que não comendo tanto quanto comia no passado. Agora vai comer um pouquinho menos, vai ter que selecionar o alimento que vai comer. Tomar pantoprazol e omeprazol, minha filha, a vida inteira. Eu que eu diga. Eu devo ter sido um glutão, porque hoje eu não como quase nada, ao mesmo tempo tenho que tomar remédio. Então, aí a gente tá aí nesse campo. Tudo bem. Aí o que a pessoa faz? Continua tomando omeprazol. Não, revoltado da vida, começa a beber. Já tô nesse ideia. Ou fumar. E aí o que acontece com esse processo que já era frágil? Aí tem uma hemorragia estomacal, tem um problema de fechamento de esôfago, e desencarna antes da hora. Nesse sentido, chega no mundo espiritual e fala assim, mas você levou o mínimo. Você conseguiu complicar o mínimo que você levou. Então tem que prestar muita atenção. As doenças, em princípio, elas não são para destruir a gente. É um alerta.
É um chamado de atenção. E tem gente que tem doença e vai passar a vida inteira e não vai morrer dela. Porque não é para matar. A doença não é para destruir ninguém. É um chamamento de atenção. Quando o corpo manifesta uma doença, significa que a alma está pedindo socorro. Existe alguma coisa dentro da gente que tem que ser mudado. Um sentimento, um processo interior que precisa andar. Tem que andar, né? Aí começa aquela trilogia que eu coloquei logo no início, né? A identificação das atitudes, como é que a gente está agindo em relação à vida, como é que eu me comporto em relação às pessoas, como é que anda o meu orgulho, como é que anda a minha vaidade, o meu sentimento, meu egoísmo, como eu estou me comportando? Eu estou me comportando como um filho de Deus ou como alguém que acha que é Deus? Às vezes a gente acha que é Deus. A minha vida me pertence e eu faço dela o que eu quiser. Então tá bom. Aí o processo continua. Você está perpetuando o processo do passado. Pensamentos. Se eu acho que eu posso pensar qualquer coisa, que o meu pensamento não tem importância, tal, o que eu estou fazendo? A mente é fonte de energias criadoras. Tudo que eu penso, que eu idealizo, materializa-se em torno de mim e age sobre mim. Olha que interessante. Nós temos um campo eletromagnético chamado de túnica eletromagnética, túnica mental, aura, como queiram chamar algumas filosofias, onde o pensamento se comporta. Nosso pensamento se comporta dentro dela. As criações que você idealiza na mente são projetadas fora dela e age sobre quem a criou. Então pensamentos ruins agem sobre quem? O dono dele. Você deseja o mal a alguém, pensa mal da pessoa, idealiza, tomara que ela se estrepe todo, o que aconteceu? Essas criações vão agir sobre a pessoa. Se ela tiver merecimento, ela vai ter uma pontinha para ela também. Mas normalmente age sobre aquele que criou. Ela age sobre a própria pessoa que a criou. É a criatura que se volta contra o Criador. Então o cuidado com o pensamento é muito importante. As ideias pessimistas, de autodestruição, derrotistas, elas tendem a agir contra a própria pessoa. Agir contra aquele que a criou. Então se eu não controlo as atitudes, se eu acho que os meus pensamentos não têm importância, eu estou em declive. Eu estou com um carro na descida que quebrou o freio. E lá embaixo, né, tem uma curva. Quase um cotovelo com umas rochas todas lá. Você imagina o que vai acontecer, né? Então a gente tem que prestar atenção. Porque o pensamento, ele cria, é fonte criadora. E ele cria sobre nós. O que você pensar, o que você sentir, age sobre você. E o sentimento, que é a última possibilidade. Né? Se eu não controlo os meus sentimentos, né? Se eu não desenvolvo sentimentos benévolos, de compreensão, de entendimento da vida, entendimento das pessoas, cuidado com o hábito que a gente tem de sentir-se vítima, de sentir-se tudo acontece comigo, nada dá certo, tudo é comigo. Essas ideias que têm a ver com sentimentos, né, de mágoas, de ressentimentos. Um ressentimento guardado, por exemplo, grande parte da nossa vida, tem um efeito destruidor sobre nós. Ele é corrosivo. Ele age sobre os equipamentos espirituais e também mentais e físicos. O corpo não aguenta. Então é preciso fazer essa renovação nessa trilogia. Aí a gente começa a emergir. E tudo aquilo que porventura representou, significou uma distorção, começa a se corrigir. O corpo tem potencial, um potencial divino para se corrigir, se autocorrigir. O corpo pode corrigir-se sozinho. A medicina ajuda. A medicina, há o medicamento que diminui os efeitos, diminui os sintomas muitas vezes, e o corpo vai fazendo de dentro para fora a correção. Né? A fluidoterapia mesmo, que é o tratamento espiritual, o que é a fluidoterapia? A espiritualidade ajuda você a resolver os seus problemas a nível de alma. Para quê? Para que o seu corpo espiritual projete sobre o seu corpo físico a cura que você quer, ou a melhora que você precisa. Então é de dentro para fora, né? Mas é importante que nós tomemos consciência disso, ó. As atitudes, os pensamentos e os sentimentos, eles precisam corrigir as distorções do ego. Né? O ego é aquele que nós somos. Quem sou eu? Ninguém sabe quem é. Eu não sou o Davi. O Davi é a representação atual de quem eu sou. Mas na verdade eu sou muito mais que isso. Eu tenho um passado todo que me representa. Né? Eu trago experiências que vão se acumulando e que redundaram hoje nessa expressão que eu estou hoje. Com a minha inteligência, com os meus sentimentos, com a minha capacidade de ser. Como vocês, como cada um de vocês. Como cada um de nós.
Então, para corrigir aquilo que a gente não vê, é preciso trabalhar aquilo que a gente vê. Para corrigir o que nós não podemos identificar, temos que identificar aquilo que é identificável. Eu posso identificar minhas atitudes. Eu posso identificar os meus pensamentos. Eu posso identificar os meus sentimentos. Então, se eu trabalho isso que eu vejo, eu corrijo o que eu não vejo. Automaticamente tem o quê? A chamada saúde integral, que é a saúde física e espiritual. Chico morreu com 92 anos de idade, tendo um monte de problema físico. E não foram os problemas físicos que levaram ele à morte, foi a idade. O médico falou, chegou o nível máximo, o coraçãozinho dele já enfraqueceu e parou. Né? Então foi... Então não foi nenhuma das doenças que ele teve que levou. Uma gripe pode matar a gente. Traz uma série de complicações e puf, você desencarna por causa de uma gripe. Então a gente precisa trabalhar aquilo que a gente vê para corrigir aquilo que a gente não vê. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela orienta, né? A reformulação da nossa vida através das atitudes, dos pensamentos e dos sentimentos. Essa é a trilogia da nossa felicidade. Se a gente quer ter saúde por dentro, para também ter saúde por fora. Nesse sentido, nós buscamos nos exemplos amorosos de vários espíritos que vivenciaram sobre a Terra. Na gama de experiências que cada um deles vivenciou, nós encontramos diretrizes e pistas para também fundamentar as nossas vidas. Quando a dor alcançar a nossa possibilidade emocional e fizermos um entendimento negativo da vida e das coisas, pensemos naqueles que ao despertarem de manhã, em tão pequenina idade, bebês, crianças, jovens, que sonharam durante toda a noite, que tinham um pai, que tinham uma mãe, que tinham um lar, que tinham a quem recorrer. Quando os olhos se abrem para a existência da carne no dia que amanhece, o espírito verifica tristonho e só a solidão lhe aguarda. Ninguém o recebe, ninguém o espera, ninguém oscula-lhe a face, dorida e cansada, já em tão pequenina idade. Há espíritos cansados antes de iniciarem suas vidas, porque entristecidos pelas dificuldades do abandono, pelo descaso do sentimento e pela falta de amor, aguardam a comiseração e a misericórdia de outros que lhes atendam e lhes tragam afetividade a um coração sofrido e abandonado. Nós que temos muito, ouçamos a voz do bom pastor que caminha e que nos diz: vinde a mim. Se sentistes sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei, indicando-vos o caminho bom. Mas antes, observai a vida e atendei ao conselho. Vá e não erres mais, para que não te suceda coisa muito pior. Ouçamos-lhe quando ele nos convida e nos livra, como ovelhas que somos, dos apriscos, dos abismos que poderiam nos colocar em situações delicadas e infelizes. E seremos então ditosos. O pensamento deve florescer em luz. O otimismo deve guiar as nossas emanações mentais, para que, inebriados de paz e de perfume, tenhamos uma vida sólida, esclarecida, ditosa e vitoriosa. Amemos, pois o amor é a fonte da juventude, da felicidade, a fonte da paz, da harmonia e da serenidade. Sê tu quem ama sempre, não espere ser amado. Não reclames do amor que você não recebe. Não reclames da ingratidão. Não reclames das desdenhas, dos sorrisos sarcásticos, da boca acostumada a dizer palavras feridas, porque está doente. Tende misericórdia com aqueles que te agridem. Ore pelos teus inimigos, como nos ensinou Jesus, e teremos felicidade. Obrigado, Jesus. Fica em nossos corações, agora e para sempre.